Irmãos e irmãs em Cristo, tem uma sentença no Evangelho de hoje que no mínimo é curiosa e pode causar uma certa revolta em cada um de nós. Jesus diz àquela mulher que pedia um milagre, Jesus diz àquela mulher que tinha uma filha possessa pelo demônio, para que Jesus a curasse. Aquela mulher pedia a cura, então Jesus diz a ela: não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus, de certa forma, diz a esta mulher: não é justo dar aos cachorrinhos os pães. E ela diz: mas os cachorrinhos também merecem se alimentar. Como entender uma passagem como essa? Como entender Jesus usando palavras tão duras, de certa forma até desumanas, a esta mulher que estava procurando por um milagre? O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho de São Mateus. O evangelho de São Mateus foi o segundo evangelho escrito. Foi escrito aproximadamente no ano 80. Na história judaica moderna, depois da vinda de Jesus, existe um marco. No ano 70, o templo judaico foi destruído pelos romanos. E depois que o templo judaico foi destruído pelos romanos, os judeus, que eram inúmeros grupos religiosos, passaram a basear-se apenas em dois grupos: judeus e fariseus. E desses grupos, muitos passaram a seguir Jesus, se tornarem cristãos. Mateus era um deles. Mateus era judeu, era cobrador de impostos. Então, entre a comunidade judaica havia este pensamento: para alguém se tornar seguidor de Jesus, para alguém se tornar cristão, primeiro essa pessoa deveria se tornar judaica e depois cristão. Por exemplo, um pagão, para ele ser seguidor de Jesus e ser batizado, primeiro ele precisava ser circuncidado e depois da circuncisão ele se tornava cristão. E aí começou a surgir um problema na comunidade: será que realmente é necessário isso? Se alguém quer seguir Jesus, que siga Jesus. Então, internamente na comunidade havia esse problema. E entre os judeus, eles não falavam com os pagãos, nem visitavam o território dos pagãos. Com esse contexto, nós entramos no evangelho de hoje. Jesus estava em Tiro e Sidônia, território pagão, que não era muito comum naquela época. Jesus já dá um passo muito grande de inclusão, estando nesse território pagão. De repente, uma mulher começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus fica em silêncio. Veja, Jesus mantém a tradição judaica. Ele não dialoga com uma pagã, mas ao mesmo tempo ele dá um passo de inclusão, estando em um território pagão. Aquela mulher usa uma palavra de quem tem fé, de uma palavra de quem é judeu, chama Jesus de Senhor e pede compaixão. Jesus fica em silêncio. Essa é a primeira parte do evangelho. Na segunda parte do evangelho, ela prostra-se. Na primeira, ela gritou, agora ela vai além, ela prostra-se. E prostrando-se na presença de Jesus, ela diz: Senhor, socorre-me. Você já precisou gritar alguma vez na sua vida socorro? É uma palavra extrema. Uma pessoa, para pedir socorro, significa que ela está em risco de vida. Ela prostrou-se. Prostrar-se é um gesto de adoração. Prostrou-se e diz: Senhor, socorre-me. Então os apóstolos começaram a dizer entre eles: Senhor, se o Senhor não atendê-la e não realizar o milagre, ela não vai parar de falar, ela vai gritar cada vez mais: faz o milagre. Veja, os apóstolos não tinham compaixão. Os apóstolos não estavam preocupados com ela. Os apóstolos estavam preocupados que Jesus resolvesse o problema para eles terem paz. E aí Jesus diz assim: não é correto tirar os pães dos filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. Existia esse pensamento entre os judeus. Para os judeus, aqueles que não acreditavam em Deus, não eram humanos.
Para os judeus, aqueles que não acreditavam em Deus, eram como cachorrinhos. Então vocês percebem, Jesus mantém a tradição judaica. Jesus está com o pé na inclusão, porque ele está em um território pagão, e Jesus está com o pé ainda no judaísmo, porque Jesus era judeu. E diz, não é justo dar aos cachorrinhos os pães. Aquela mulher poderia ter desistido. Ela poderia ter dito, Jesus não quer realizar o milagre. Ele não atendeu. Não é vontade de Deus. E aqui chega a terceira parte do Evangelho. Ela insistiu e disse, Senhor, os cachorrinhos também merecem as migalhas da mesa do Senhor. Mulher de fé. Ela chama Jesus de Senhor 3 vezes. Prostra-se na presença de Jesus. Mulher de perseverança. Não desiste. Enquanto ela não conseguiu aquilo que ela queria, ela não desistiu. Não voltou para casa. Não parou de falar. Gritou, ajoelhou, insistiu. Não desistiu. Mulher de humildade. Mesmo sendo chamado com aquela horrível expressão judaica, que tratava aqueles que não acreditavam em Deus como cachorrinhos, ela permaneceu pedindo a Jesus. E aí Jesus, que estava com um pé no judaísmo e um pé na inclusão, Jesus se rende. E Jesus mostra aquilo que seria o cristianismo. Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. E o milagre é realizado. Este foi o momento no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, que a comunidade de Mateus, que a comunidade daquela época se torna totalmente inclusiva e se torna uma comunidade capaz de dialogar até com os pagãos. Um texto belíssimo. Que mulher exemplar. Uma das coisas que seguramente vai mudar o mundo de hoje é nós encontrarmos mulheres de fé. Nós vivemos uma geração de mulheres fracas, indecisas, medrosas, superficiais, mulheres que não têm fé. Nós vivemos uma geração de mulheres que são capazes de passar 8 horas por dia nas mídias sociais e no Facebook, e não tem tempo para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Nós temos uma geração de mulheres que tem todos os produtos de beleza e de maquiagem, e não tem um calo no joelho de oração. É claro que não vai dar certo. Por que as nossas avós eram fortes? Por que as nossas mães eram guerreiras? Porque rezavam. Porque tinham Deus. Agora uma pessoa da nossa geração tem um problema, eu ouço isso às vezes. De repente tem um problema no trabalho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Que vergonha. Eu não aguento. Eu morro. Morre então. Que vergonha. Eu morro. Eu não aguento. É o fim do mundo. Reza. Reza. A fé é exercitada na provação. Existem dificuldades na sua vida, existem na minha, existem na vida de cada um de nós. Reza. Reza. Que mulher fantástica. Não desistiu. Eu gosto de uma frase, já disse outras vezes, da frase de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo era o santo da caridade. Quando vocês forem a Paris, visitem a rua do Lubac, que é onde tem o Santuário da Medalha Milagrosa, e depois uma travessa da rua do Lubac, nós temos a igreja de São Vicente de Paulo. O corpo dele está incorrupto. Foi um santo que faleceu há mais ou menos 400 anos atrás. E disseram para ele, quando ele estava cuidando dos pobres, Vicente, padre, a sua família precisa de você. E ele ficou com o coração na mão. Cuidava dos pobres ou ia para a família? Cuidava dos pobres ou ia para os pais? E ele perguntou, os meus pais estão rezando? E eles disseram, sim, na missa todos os dias, rezam um terço. Então estão seguros, continuo cuidando dos pobres. É isso. Uma pessoa que tem fé, mesmo no meio da dificuldade,
ela tem a capacidade de sorrir. Ela tem a capacidade de ser serena, porque ela sabe que ela está segura. Existe um santo que eu tenho uma profunda admiração, que eu gosto, na verdade existem vários, mas eu gosto muito de São Felipe Neri. São Felipe Neri foi conhecido como o santo da alegria. Foi perseguido, humilhado, quase foi preso. Mas São Felipe Neri, ele começou a ter fama de santo. Então as pessoas costumavam ir de várias cidades, sair de várias cidades da Itália para visitá-lo. E ele era o santo da alegria. Algumas vezes as pessoas chegavam porque queriam venerá-lo, adorá-lo, fazer como um Deus. E muitas vezes chegavam e perguntavam para ele: onde está Felipe? Onde está Felipe? E ele disse: Felipe acabou de atravessar a rua e foi para aquela casa. E aí eles iam, ele pegava e escapava. Ele mesmo falava. E começaram a dizer que ele era santo. Que ele era santo. E aquilo, uma pessoa que começa a caminhar para a santidade, um dos sinais que ela está caminhando, ela começa a ver os seus erros, os seus pecados. Ela começa a se enxergar. Uma pessoa que está se afastando de Deus, vê os erros dos outros. Uma pessoa que está se aproximando de Deus, vê os seus próprios erros. Uma pessoa que está mais com o demônio do que com Deus no seu coração, percebe tudo de errado nos outros. Uma pessoa que tem mais Deus do que o inimigo, vê mais os erros do seu coração do que os erros da vida do outro. E ele se achava indigno daquilo. E ele começou a ter um problema. Como que eu vou convencer as pessoas que eu não sou santo? Se ele começasse a pecar, seria uma contradição. Imagina, pecar para não mostrar que é santo. E ele era o santo do humor. Uma vez à noite ele falou: já sei o que eu vou fazer. Chegou de manhã na hora de fazer a barba, porque santo também faz a barba, até pecador como eu também todo dia de manhã vou lá e faço. E chegou de manhã, ele fez só um lado da barba, pegou e fez a barba até aqui. Tem gente aqui de bigode, imagina, faz só um lado do bigode. Fez só um lado da barba e o outro não fez. E quando chegou de manhã, o povo viu ele daquele jeito e falou: não é santo, é doido. Não é santo, é maluco. E aí começaram a chamar ele de doido, de maluco, de estranho, com possessão do demônio, que era extraterrestre. Não é santo. E aí ele ficou feliz da vida, graças a Deus. Então da próxima vez eu vou fazer um X na barba, próxima vez eu faço um jogo da velha na minha barba. E ele saiu tranquilo daquela situação. Viu? Sinal de uma pessoa que tem Deus. Serenidade. Vou morrer, não aguento. Por que o meu patrão me mandou embora? Por que no meu trabalho todo mundo me persegue? Que vergonha. Que vergonha. Ninguém gosta de mim. É claro. Quem vai gostar de uma pessoa que desse jeito? Ninguém gosta. Também penitência tem limite. Cria juízo, muda. Querido irmão e irmã, olha o exemplo desta mulher. E aqui é fé. Não desiste, não desiste, não desiste. Tem gente que encontra um padre que não gosta. Não vou mais na igreja. Que vergonha. Padre fala muito. Não vou mais na igreja. Vergonha. Eu vou na igreja, todo mundo fica olhando para mim de cima e embaixo. Não vou mais. Vergonha. Não vou na igreja, o som não é bom, o bispo não faz do jeito que eu gosto, não vou mais também. Talvez nunca ninguém tinha falado isso para você. Agora hoje chegou o dia, encontrou o padre que está te falando. Vergonha, mimado, fé de criança, imaturo. Jesus nunca prometeu que a igreja dele fosse feita apenas por pessoas perfeitas. Não é. Meu irmão, minha irmã, Deus demora, mas Ele nos atende. Deus demora, mas Ele não nos abandona. Jesus está contigo. É como se Ele dissesse: filha, eu imagino Jesus com o coração querendo fazer o milagre, antes mesmo dela pedir. Eu imagino Jesus querendo fazer o milagre. Mas Jesus sabia que o verdadeiro milagre não era curar aquela filha.
O verdadeiro milagre era curar o coração daquela mulher. Algumas vezes as pessoas me dizem: padre, por que eu sofro tanto? Padre, por que tanta dificuldade? Padre, por que eu não vejo Deus? Padre, por que as coisas não dão certo na minha vida? Padre, por que as coisas não resolvem? Porque muito mais do que resolver o seu problema, Deus quer curar o seu coração. Deus quer lhe dar a graça de ter uma fé de verdade. Geração cristal. Qual que é a diferença entre o cristão e o cristal? O cristão você bate e fortalece. O cristal você encosta, quebra. Geração cristal. Jesus queria fazer o milagre. Jesus queria dar aquilo que ela pedia. Primeira vez Jesus a ignorou. Segunda vez Jesus falou que ela era parecida com um cachorrinho. Terceira vez Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Padre encerra dizendo assim: como um amigo, como um pai espiritual, como alguém que lhe ama. Talvez já faz um bom tempo que alguém não diz isso para você. Eu amo você. Então estou dizendo como uma pessoa que lhe ama. Que lhe ama. Eu fiquei padre para um motivo. Eu estou em Macau para um motivo. Quem está aqui na igreja? Para ajudar a sua salvação. Eu quero ver você ir para o céu. Entendeu? Eu tenho esse sonho. Peço a Deus todos os dias: Jesus, não deixe que se perca nenhum daqueles que o Senhor me confiou. Aguenta firme. Não desista. Reza. Peça sabedoria. E fique com Deus. Fé. Fé. Existem momentos na nossa vida que nós vamos caminhar de joelhos. De joelhos. Não no entendimento. Fé não é entender. Fé é amar. Fé é confiar. Quanto mais nós somos fracos, quanto mais nós somos pecadores, mais nós temos direito do abraço de Deus. Mais nós temos direito do colo do pastor. Peçamos que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ter a fé desta mulher. Senhor, Senhor, Senhor. Gritou, prostrou-se, insistiu. Seja forte e valente. Que Deus nos ajude a sermos cristãos de fato. Que Deus nos ajude a termos sabedoria, serenidade e força para seguir o Senhor. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja a nossa segurança maior. Que nenhum problema, nenhuma dificuldade desta vida nos afaste de Deus. Quanto menos Deus fazia, mais ela o amava. Quanto menos Deus fazia, mais ela confiava. Deus não é um vovô bondoso que vai dar tudo aquilo que nós pedimos. Não, Deus é um Pai sábio, que nos quer fazer gigantes, fortes, maduros para a eternidade. Como o padre costuma dizer, Deus não nos criou para o conforto, Deus nos criou para a grandeza. Grande é ir para o céu, grande é viver para sempre.